Você já olhou para o céu à noite e tentou contar as estrelas? Elas são tantas que logo a gente perde a conta. Agora imagine Deus apontando para o céu e dizendo: assim será a sua família, tão numerosa quanto as estrelas. Foi isso que aconteceu com um homem chamado Abraão. Ele não era um guerreiro famoso, nem um rei poderoso. Era um homem comum, mas com um coração que acreditava em Deus. E um dia, Deus escolheu justamente ele para viver uma aventura extraordinária. Deus tinha um plano que começaria com um simples passo de fé. Mas antes de tudo, ele pediu algo surpreendente: que Abraão deixasse tudo para trás, sua casa, seus amigos, sua terra, e seguisse para um lugar totalmente desconhecido. Imagina só como deve ter sido ouvir um chamado assim. O que você faria se Deus pedisse para você partir sem saber para onde? E foi exatamente aí que começou a grande jornada de Abraão. A história de um homem que ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. Lá estava ele, sentado na entrada de sua tenda, observando o pôr do sol dourado sobre as montanhas de Ur, uma cidade cheia de gente, comércio e barulho. Abraão, ou como se chamava naquela época, Abrão, era um homem de coração bondoso, respeitado por todos. Tinha muitos animais, servos e uma esposa carinhosa chamada Sarai. Mas havia uma tristeza escondida em seu olhar. Eles não tinham filhos. Mesmo assim, Abrão sempre acreditava que Deus tinha um propósito para sua vida. Ele não adorava os ídolos de pedra que as outras pessoas da cidade cultuavam. Não, ele acreditava em um único Deus verdadeiro, invisível, mas real, o Criador de todas as coisas. E foi numa noite tranquila, quando as estrelas começaram a brilhar como pontinhos de luz no céu escuro, que algo extraordinário aconteceu. De repente, uma voz suave e poderosa ecoou em seu coração: Abrão, saia da sua terra, da casa de seu pai, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão ficou em silêncio. Ele olhou para o céu, olhou para Sarai, olhou para tudo o que tinha e ficou pensando: deixar tudo? Ir para onde? Eu nem sei o caminho. Mas no fundo do seu coração, ele sentia paz. Era como se Deus estivesse dizendo: confie em mim, eu cuidarei de você. E então, Abrão tomou a decisão mais importante da sua vida. Na manhã seguinte, ele levantou cedo, arrumou suas tendas, reuniu seus servos, seus animais e chamou sua esposa. Sarai, Deus falou comigo. Ele quer que a gente vá para uma nova terra. Ela o olhou surpresa, mas viu nos olhos dele algo diferente. Uma certeza, uma fé firme. E sem discutir, ela apenas sorriu e disse: se Deus mandou, vamos. E lá foram eles, caminhando pelo deserto, seguindo apenas a direção que Deus mostrava. Não havia placas, nem mapas, nem estradas. Só fé. Durante o dia, o sol queimava forte, e à noite, o vento frio fazia tremer as tendas. Mas a cada passo, Abrão sabia que Deus estava com ele. E quando finalmente chegaram à terra de Canaã, Deus falou novamente: esta é a terra que darei a você e à sua descendência. Abrão olhou ao redor, o coração batendo forte. Ali, no meio daquela nova terra, ele construiu um altar, empilhou pedras e agradeceu a Deus. Era o começo de uma promessa, uma história de fé que atravessaria gerações inteiras. O tempo passou, e passou. As tendas de Abraão e Sara, agora Deus havia mudado os nomes deles, estavam sempre no meio do deserto, sob o céu estrelado. As ovelhas balavam, os servos iam e vinham, e Abraão esperava a promessa. A promessa que Deus havia feito. A de que ele seria pai de uma grande nação. Mas os dias se transformaram em meses, os meses em anos, e nada de um bebê nascer. Sara já estava idosa, seus cabelos haviam ficado prateados como a luz da lua, e o sorriso às vezes vinha misturado com tristeza. Abraão, como podemos ser pais agora? Nós já estamos tão velhos, dizia ela, olhando o horizonte. Abraão suspirava, mas no fundo do coração ele continuava acreditando. Deus prometeu, e Deus nunca falha. Mesmo assim, Sara teve uma ideia que parecia boa, mas não era o plano de Deus. Ela pediu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva, e assim nasceu Ismael. Mas Deus deixou claro que a promessa verdadeira viria de Sara, e não de outro lugar. O tempo continuou correndo, até que um dia o impossível aconteceu. Era uma tarde quente. O vento soprava leve, e Abraão estava sentado à sombra de uma árvore quando 3 visitantes misteriosos apareceram no caminho. Eles pareciam homens comuns, mas havia algo diferente neles.
uma presença de paz e poder. Abraão correu para recebê-los com alegria, preparou comida, água e descanso para os viajantes. Enquanto comiam, um deles olhou para Abraão e disse com um sorriso: "Daqui a 1 ano, sua esposa Sara terá um filho." Sara, que estava escutando atrás da tenda, deu uma risadinha. "Um filho, eu? Velhinha desse jeito?" pensou. Mas Deus ouviu sua risada e respondeu: "Por acaso há algo impossível para o Senhor?" Naquele momento, Abraão e Sara entenderam. Deus realmente cumpriria sua promessa. E, 1 ano depois, quando o riso voltou a encher a tenda, nasceu o bebê Isaque, o nome que significa riso. Sara chorava de alegria enquanto segurava o pequeno nos braços e dizia: "Deus me fez sorrir, e todos que ouvirem isso sorrirão comigo." Abraão olhava o filho e sentia seu coração se encher de gratidão. A promessa que parecia impossível tinha se tornado realidade. Deus havia provado que nenhum sonho é grande demais quando vem dele. Isaque já estava crescido. Ele era o orgulho de Abraão e Sara, o filho da promessa, o presente que Deus havia dado depois de tantos anos de espera. Mas um dia Deus quis provar a fé de Abraão. De madrugada, Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: "Abraão, leve seu filho Isaque ao monte Moriá e ofereça-o a mim como sacrifício." O coração de Abraão quase parou. Como assim? O filho que Deus havia prometido, o mesmo filho por quem eles tinham esperado tanto tempo. Mesmo sem entender, Abraão decidiu obedecer. Ele confiava que Deus tinha um plano, mesmo que fosse difícil de enxergar. No dia seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou o jumento, pegou lenha e chamou Isaque. "Venha, meu filho. Vamos fazer um sacrifício ao Senhor." Caminharam juntos por horas. O sol era forte e o silêncio pesado. No caminho, Isaque perguntou: "Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro?" Abraão respondeu com voz calma: "Deus proverá o cordeiro, meu filho." Quando chegaram ao monte, Abraão construiu o altar, colocou a lenha e, com o coração apertado, preparou-se para obedecer. Mas no exato momento em que levantou a mão, uma voz gritou dos céus: "Abraão, pare! Não faça mal ao menino!" "Agora sei que você teme a Deus, pois não negou seu único filho." Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele o pegou e o ofereceu no lugar de Isaque. Abraão chorou, de alívio, de gratidão, de fé. Deus então disse: "Porque você obedeceu, abençoarei você e sua descendência. Ela será tão numerosa quanto as estrelas do céu." E foi assim que Abraão provou seu amor e confiança em Deus. Ele aprendeu que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus nunca falha e sempre cumpre suas promessas. Depois daquele dia no monte, Abraão desceu com Isaque com o coração cheio de paz e gratidão. Ele tinha aprendido a lição mais importante de sua vida: obedecer e confiar em Deus, mesmo quando não entende tudo. E Deus foi fiel. Com o passar do tempo, Isaque cresceu, se casou e teve filhos. Esses filhos tiveram outros filhos. E assim, a família de Abraão foi crescendo e se espalhando por toda a terra, exatamente como Deus havia prometido. Deus disse que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, e foi o que aconteceu. Dos filhos de Abraão vieram reis, profetas e, muitos anos depois, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A fé de Abraão se tornou exemplo para todos nós. Ele mostrou que acreditar em Deus é mais do que apenas dizer "eu creio". É confiar mesmo quando as coisas parecem impossíveis. É obedecer mesmo quando não faz sentido. E é esperar com paciência, porque Deus sempre cumpre o que promete. E até hoje, quando alguém olha para o céu cheio de estrelas, pode lembrar dessa história e pensar: se Deus cumpriu a promessa para Abraão, Ele também pode cumprir a promessa que fez para mim. Não fim, mas também um novo começo. A história de Abraão não é só sobre o passado. É sobre o poder da fé, da confiança e do amor de Deus que continua vivo até hoje, em mim, em você e em todos que acreditam nele. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas aventuras da Bíblia, cheias de fé, coragem e promessas de Deus. Ah, e não esquece de ativar o sininho, assim você será o primeiro a ver quando sair a próxima história. Porque aqui, a gente aprende que quem confia em Deus sempre tem finais incríveis.